Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Que nada melhor o que sexta-feira, tá tarde da noite, já começo da noite? Está, mas estou aqui eu para gravar para vocês, para a gente comentar o que aconteceu no Power Couple, um pouquinho do que aconteceu ontem no programa, um pouquinho não, eu só quero falar do trechinho que Leandro passou vergonha ao vivo. Porque tava ao vivo, né? A gente estava vendo essa eliminação. Que olha, Leandro, não esperava por isso. Tudo bem que você tava nervoso, filho, e que era sua primeira DR. Inclusive, eu fico super nervoso na hora que vou gravar aqui o vídeo pra vocês, pra comentar, faço o script aqui, fico super nervoso. Eu falo errado, erro o português, falo no singular, às vezes é pra ser no plural, falo no singular. Na hora que eu tô editando, eu falo, meu Deus, não acredito que eu falei errado, não era pra ter falado isso. Algumas coisas do tipo, Leandro, então eu tô com você. Por que eu tô falando isso? Porque uma inscrita comentou assim, ai, você falou poder, os poder, não os poderes. Às vezes, gente, acontece que eu falo errado. E tá tudo bem falar errado, tá? Não é o certo? Não é o certo, porque já diz, né, que errado é errado. Mas é que às vezes é muito nervosismo e a gente acaba se atrapalhando nas palavras, tá? Mas fica tranquilo que quando eu tô de boa, eu falo super bem. No meu dia a dia, o português sai corretinho, eu consigo me corrigir. Na hora que eu vou editar o vídeo, eu consigo ver esses erros, né, gente? Mas assim, não dá pra eu regravar, né? Porque é muito tempo pra regravar, muito tempo pra editar, tá? Então, desculpa a gente, tá? E aí eu entendo o Leandro, mas assim, o Leandro não errou, tá, gente, no português. Ele só acabou ali se embananando com as coisas, com a pergunta direta que a Adriane Galisteu, e a Adriane Galisteu teve que dar uma pressionada dele e acabou passando vergonha. E a gente já vai falar sobre isso. Tem também o que? A conversa de Dani e Fábio, que a gente vai falar um pouquinho aqui, vai avaliar como foi esse contexto, o que ficou incoerente, o que não ficou incoerente, se estava certo ou não estava. E aí a gente também tem o quê? Mari e Matheus. A gente tinha que falar deles, né, gente? Porque o Matheus assim falou, ó, Mari, não adianta você ficar chorando aí porque o casal Fênix voltou, porque você fica falando que eles são personagem, só que o público estão vendo eles de uma outra forma, nossos amigos todos já saíram. Se você trazer uma coisa plausível pra mim, e assim, e fazer eu entender por que nossos amigos saíram e não ele, aí assim eu vou te entender. Não adianta você ficar aqui querendo sair, que está aborrecida. A Renata até tentou ali, né, ajudar, falou, ó, não fica assim, não adianta chorar, faz o teu jogo, foca aí no que tem que focar. Mas assim, só cagada, gente. Muita coisa pra gente comentar nesse vídeo. Então aproveita, ó, botão aqui embaixo, se inscreva no canal, porque assim vocês não perdem nada do que a gente fala. E não perde também o meu erro de português, que às vezes sai no singular aí algumas coisas. Deixa um like no vídeo também, porque assim você ajuda o criador de conteúdo e vai nas nossas redes sociais também, tá bom? Fechou? Bom, pra gente começar a falar desse vídeo aqui, ou melhor, pra gente começar a falar nesse vídeo aqui, viu como que eu me corrijo, gente? Às vezes eu vejo que eu faço errado. Vamos começar aí a falar dessa conversa de Dani e Fábio. O que Dani e Fábio falou, que ele meio que também se enrolou, porque a gente sabe que Fábio se enrola pra falar as coisas, e a gente quase não entende muitas coisas que ele fala. A gente vai comentar sobre isso, o que o Leandro e Renato falou pra eles, e se o dinheiro tem a ver aí com esse jogo, se foi incoerência ou não foi, gente. Olha só. Gente, a história é o seguinte, né? Vamos deduzir aí o que o Fábio e a Renata com o Leandro falaram junto com o Dani. Assim, nessa conversa que eles tiveram, foi muito choro, tá, gente? Foi uma lágrima, teve uma atuação, a dona Renata conseguiu fazer o papel dela de atriz, foi bonito de ver. Mas vamos tirar algumas coisas interessantes aqui dessa conversa, que a gente sempre faz aqui no canal, né? O Fábio, como sempre, nervoso. Aquela coisa que a gente vê no ao vivo na hora de votar, aquela enrolação, acaba aí se atropelando nas palavras, coisa que eu compartilho com ele, tá, gente? Porque falaram pra mim que eu falei errado, e eu falei que às vezes eu falo errado mesmo porque eu tô nervoso, né? Igual eu falei no começo do vídeo, que eu tô nervoso, acaba saindo aí um singular quando é pra ser no plural e outras cositas más. Bom, mas de início, assim, o Fábio foi explicar pra Renata e pra Leandro por que votaram neles e porque ele achou que não era prioridades deles, assim, eles deduziram isso sem ao menos conversar, né? Pelo menos foi isso que eles deixaram bem claro. E aí eles trouxeram o Matheus como exemplo, né? Que a gente sempre vem batendo aqui na tecla de quando o Matheus voltou na Nina e no Felipe, que o Felipe falou que foi uma apunhalada nas costas, e aí eles fizeram isso pra proteger o Jugner, e aí ele trouxe mais ou menos isso, trouxe mais ou menos isso, não. Ele usou esse exemplo porque ele falou assim, olha, como eu vi que vocês estavam muito do lado de lá, que seria o lado de Márcia, Jugner, Matheus e afins, e aí, quando precisou o Matheus votar no Felipe, sendo que ele não queria, e a turma toda queria que ele votasse para defender Jugner, então, quando eles fizeram isso e vocês estavam muito do lado deles, levando eles como prioridades, estava dentro desse grupo, então eu deduzi que quando precisasse, vocês votariam na gente, assim como o Matheus votou no Felipe mesmo ele não querendo. Foi mais ou menos que foi essa explicação que ele deu. Renato e Leandro não aceitou essa explicação, não. Ele falou assim, bom, mas você deduziu uma coisa que não ia acontecer, porque assim, vocês eram minha prioridade. Eu e a Dani, a gente se tratávamos como irmãs.
porque eu conheço muito o irmão dela lá fora e eu trouxe esse carinho todo pelo irmão dela e coloquei nela. Então eu tratava ela como se fosse ele, assim, porque a gente era muito, muito próximos. E aí ele usou essa explicação assim, só que não colou. Não rolou. Ela falou assim que não. Daí ele falou assim, bom, mas como vocês estavam muito próximo desse grupo, quando precisou, a gente estava na DR, vocês não apoiaram a gente do jeito que a gente queria, ou apoiou os outros casais que também estavam. Então a gente, nessas atitudes, que cada vez deixou mais claro pra gente que vocês não tinham mais a gente como prioridade. Assim, de uma certa forma, eu devo concordar com o Fábio. Por quê? Ó, agora eu vou até falar corretinho aqui pra ficar bonito. Porque assim, quando a gente falou ontem na conversa que a Nina teve, né, junto com a Renata, que a Renata cobrou a Nina logo de manhã quando eles acordaram sobre a justificativa, a Nina disse pra Renata que a Renata começou a pedir votos com uma outra galera lá, que a Nina inclusive estava no dia, né, estava na DR. E ela se sentiu mal, porque daí a Renata começou a pedir voto, e a Nina estava na DR, e ela falou assim que não era o certo, porque se a Renata usa do artifício que gosta de todo mundo, né? Ou pelo menos traria eles como prioridades. E se 3 pessoas, né, como a Nina disse, estava na DR e a Renata faz esse tipo de coisa, fica meio incoerente porque dá a impressão que ela não gosta da terceira pessoa, se ela pede votos para somente 2 pessoas, certo? E aí o engraçado disso é que o Fábio falou a mesma coisa que a Nina falou, sem ao menos saber que a Nina já tinha dito isso para a Renata. Ou seja, o Fábio teve a mesma impressão que a Renata não tinha mais eles como prioridades, porque a Renata teve esse negócio de pedir votos lá para Matheus e mais alguém que estava com eles na DR. Ou seja, eles se sentiram excluídos, assim como a Nina também se sentiu. Ou seja, não é tão incoerente o voto de Fábio e Dani, porque assim, a partir do momento que eles sentiram isso, a Nina também falou que sentiu isso, e Renata fala para os dois que ela gosta muito deles. Tá, pra Fábio e Dani, a princípio era uma prioridade. Nina e Felipe é só um gostar. Até aí tudo bem, a gente entende. Mas fica meio contraditório, ou seja, assim, a Renata ela fala uma coisa, eu gosto de vocês, mas as atitudes de Renata, para eles lá dentro, ficou muito contraditória. Não era tudo isso, assim, o que ela falava. Ou seja, o que ela soltava da boca era uma coisa e as atitudes eram outras. Aí foi nessas incoerências aí que eles acabaram votando em Renata. Bom, nessas incoerências eu acho que eles tiveram até razão pelo esse voto, né? E é claro que o Leandro não gostou da justificativa, porque ele falou, bom, você deu vários argumentos, né? A única coisa plausível foi que quando que você falou diretamente da gente, foi que a gente, né, pediu votos lá para outras pessoas e vocês não se sentiram confortáveis. Mas as outras coisas foram só coisas que foram deduzidas a partir de acontecimentos durante o jogo. Aí o Leandro também acrescentou falando assim que o fato deles se aproximarem do outro lado, digamos assim, não afetou no jogo deles, ele não fez estratégia de votar tudo na mesma pessoa, como aconteceu nas últimas votações, né? Acabaram ali, eu acho que votando, ou não sei se era em Débora ou se era Li JP, que eles acabaram votando ali para tentar se salvar, ou era Nina. Acho que foi quando foi em voto em Nina. Bom, e afim, a gente já não lembra mais. Mas assim, o que ele quis dizer assim que foi meio vago essa explicação de Fábio, mas eu entendi o ponto de vista assim, porque assim, o que deu para perceber, por mais que a gente vê que tinha essa aproximação de Dani e Renata, a gente via assim, eu até fiquei surpreso, eu falei no vídeo de ontem, mas assim, entre Mari e Dani, eu via que não tinha toda essa prioridade igual a Renata diz. E aí as coisas ficam meio estranhas, porque se tinha ou não, a gente vai ficar sem saber, porque agora já foi quebrado, igual dizer Renata. Perdoou? Perdoou. Depois dessa conversa? Não, depois que voltou da DR, que tentaram ficar melhor. Mas assim, já era, né? Inclusive, Dani, né, acho que ela se sente mais confortável com Débora, com Li Martins. Estava até tendo uma conversa hoje das incoerências com Jorge, que a gente já vai comentar, tá, gente? Então se acalma aí que a gente já chega em Jorge também, porque tem coisa de Jorge pra gente falar aqui. Se a gente não falar de Jorge nesse canal, não é o canal, né? Porque Jorge tá ali, né, jogando bem, comendo pelas beiradas, fazendo uma política. Essa sim tá fazendo uma política de boa vizinhança, hein, gente? Porque a gente falou que aquela estratégia dela no ao vivo, no dia da formação de DR, foi a formação de DR com muita estratégia dela, hein? Bom, para vocês não perderem mais nada, ó, aproveita esse momento, ó, botão aqui embaixo, se inscreva no canal, assim vocês não perdem nada do que eu falo. Vai nas nossas redes sociais também e deixa like, vários likes, que assim você ajuda o criador de conteúdo. E comenta aqui embaixo, o que vocês acharam aí dessa conversa de Leandro e Renato? O que vocês acharam desse posicionamento de Fábio, que eu quero saber. Bom, e para continuar também tem o quê? Leandro, né? Leandro passando vergonha ao vivo, e aí Adriano Galisteu dando uma pressionadinha nele, depois voltaram, né, com maior votação aí em 47%, Mari e Matheus chorando, quer dizer, Mari chorando e Matheus ali dando
Fica quieta, menina, porque já cansou você chorar um pouquinho? Olha só. E aí, gente, como de costume, a gente sabe, né, que a Adriana Galisteu sempre pergunta pra eles, dá uma pressionada, eles sempre dão um discursinho. Assim, eu acho que ontem a eliminação foi uma das piores que teve. Normalmente a galera são mais incisiva, elas falam mesmo. Bom, a gente vê que a galera fala mesmo quando ontem a Adriana Galisteu pergunta pra Leandro e Leandro começa a sabonetar aí, começa a fugir da pergunta e a Adriana Galisteu tem que perguntar uma ou duas vezes. E aí eu que estava assistindo, eu falava, meu Deus do céu, que dificuldade em responder, gente. A Adriana Galisteu fez uma pergunta simples e a pessoa estava viajando aí no mundo de Alice. Enfim, vamos para o que a Adriana Galisteu falou ali para Leandro. A Adriana Galisteu perguntou para ele assim, qual era o casal que mais mudou o comportamento? Essa era a pergunta simples, tá, gente? Coisa simples para se responder. Falar, olha, fulano de tal mudou o comportamento, eu acho que é o que convém, o fulano... Enfim, ele tinha que responder uma coisa básica. Aí ele começou a sabonetar e disse assim que eles, né, que seria ele e a Renata, não tinham mudado o comportamento, que eles estavam sendo ele o tempo todo, que eles estavam ali se jogando mesmo, não mudaram desde o início, que as coisas foram mudando, vários acontecimentos, o jogo foi moldando também, e aí as pessoas foram trazendo outras prioridades, e só que assim, tudo mudou, menos a dinâmica. Ficou confuso, gente? Não ficou confuso. Na verdade, ele falou assim que tudo mudou. Aí tá tudo certo, porque tudo muda, né? Igual ele falou, as prioridades foram mudando, só que as dinâmicas não mudam. Eu acho que não, né? Porque assim, se o Power Couple tem um cronograma de domingo a domingo, cada dia é uma coisa. Claro que as dinâmicas não vai mudar. Por que ele levou a dinâmica ali pro ao vivo, gente? O que tem a ver a dinâmica com o casal que a Adriana Galisteu perguntou? E o que tinha a ver eles, se eles tinham mudado ou não, sendo que a Adriana Galisteu perguntou qual era o casal, gente? E aí, né, eu já tô até nervoso, né? Porque na hora que eu tava assistindo, eu comecei a ficar nervoso, porque ele estava enrolando. Porque o discurso dele foi muito longo, gente. Eu tava assim, meu Deus do céu, qual que é a dificuldade? E aí a Adriane, né, já não aguentava mais, porque ela viu que ele fugiu lá, não soube responder, talvez tinha até esquecido a pergunta, e perguntou assim, bom, o público viu, todo mundo viu, as pessoas estão assistindo, eu quero saber, alguém mudou aí com vocês? Qual casal mudou? E aí ele foi, acrescentou o mesmo discurso que ele falou, repetiu quase a mesma coisa que ele tinha dito antes dessa, né, da Adriana ser mais um pouco incisiva que ele. Aí ele falou, as pessoas começaram a agir diferentes, comportamentos diferentes, as pessoas agiram com conveniência, acabaram votando em outras pessoas para proteger outras e traindo as outras. Assim, foi umas indiretas. Aí ele começou a jogar umas indiretas. E aí ela falou, bom, até a Renata resolveu entrar no discurso, acrescentou, falou, 10 prioridades de novo, que as coisas assim têm mudado, afunilou mesmo. Aí por último, depois de todo esse discurso, gente, que ele foi falar, a Dani e o Fábio mudou com a gente, né, acabou votando na gente, que deixou a gente bem chateado. E olha assim, a minha paciência estava lá em cima com Renata e Leandro, gente, porque nem a Adriana Galisteu, ela cruzou os braços e estava olhando assim, tipo... Meu, eu quero continuar o programa, responda a pergunta que eu fiz de primeira, por favor. E olha, gente, foi muito difícil, porque eu estava, né, assistindo e eu falava, meu Deus do céu que eu não me aguento. Mas aí eu acalmei meu coraçãozinho, fiquei mais calmo, falei, pronto. Assim, na hora que eu tava assistindo, eu falava, Adriana Galisteu, corta essa pessoa, pelo amor de Deus, qual é a dificuldade de não responder a pergunta? Como eu disse, eu até entendo o Leandro, porque na hora do nervosismo ali, talvez ele tenha até tenha dado uma viajada, tá? Porque assim, eu às vezes erro, fico nervoso, gaguejo aqui, como vocês viram, né? Tentei me corrigir aqui pra vocês. Pra eles estavam ao vivo, não tinha como cortar, né? E a gente assistiu toda essa palhaçada aí, né? Mas eu te entendo, tá, Leandro? Porque assim, estou tentando me corrigir também. Estou não tentando ficar nervoso aqui quando eu gravo pra vocês e tentando falar mais bonitinho e mais esclarecidamente, tá? Vou fazer um cursinho de oratória. Fiquem tranquilos, gente. E aí eles voltaram, como a gente sabe, né? Com a maior porcentagem, aquela coisa toda. E aí a Dani grudou em Renata, abraçou a menina quando ela voltou e grudaram. Teve até a conversar. A Dani falou assim que gostava deles de verdade. Mas a gente vai falar dessa conversa aí mais depois. E aí, gente, teve que a Mari acabou chorando também, como eu falei lá no início do vídeo. Chorou, o Matheus teve que jogar verdades na cara dela, aconteceu várias coisas. Aí, durante o dia também, a Jorge resolveu conversar com Débora e ainda a gente não falou sobre isso. Mas antes disso, botão aqui embaixo, se inscreva no canal que é super importante, ajuda o criador de conteúdo, vai nas nossas redes sociais também. E deixa um like, vários likes, porque assim você ajuda o YouTube a entender que você gosta dos vídeos, tá, gente? Porque eu estou aqui, de camiseta, morrendo de frio, com as mãos geladas, que aqui tá fazendo uns 10 graus, o aquecedor já nem tá mais funcionando aqui,
Já tive que até desligar já, porque já começou às vezes a esquentar, mas com a mão gelada não tá dando, tá? Bom, voltando aqui, vamos falar de Matheus. O que Matheus falou pra Mari? O que a Mari falou de Débora? Olha só. Gente, depois que a Renata voltou, né, a Mari fez um drama. Chorou, porque assim, o casal Fênix foram os primeiros salvos, e aí ela não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ela estava crente que o casal Fênix ia sair. Aí, em conversa com Renata e Matheus, né, que ela estava fazendo todo esse drama, ela disse assim que as pessoas ali, ela percebeu que vive onde convém, né, porque ela quis dizer que é onde é conveniente as pessoas estão. Eu acho mesmo assim que ela foi um pouco mais direcionada pra Dani nesse quesito aí, porque assim, a outra galera tá mais fechada. E aí em outra conversa com a Renata também, ela disse assim que Jorge mudou com ela nesses últimos dias, mas a gente já chega lá, tá, gente? E aí nessa mesma conversa que ela estava só com o Matheus e com a Renata, ela disse assim que tá com a sensação de ir pra DR e acabar saindo, porque assim, ela falou, nós somos casais muito opostos. Se eles não saíram, nosso grupo inteiro tá saindo. Quem dirá que eu não vá sair numa próxima DR que eu cair? Um pouquinho assim. Eu também ficaria com essa dúvida, caso eu não soubesse como seriam as torcidas daqui fora, né? Mas pelo visto eles têm uma torcida bem grande, né? Que o público é bem dividido entre os dois. Não sei por quê, porque assim, se parar pra pegar assim, Mari e Matheus, Márcia e a galera que já saiu, fica meio estranho, né? A galera deles ter saído tudo e só eles terem uma torcida tão grande. E agora nessa votação aí disseram que a torcida deles fizeram um mutirão pra Renata ficar. Então por que essa torcida tão grande que eles tiveram não fizeram mutirão para as outras pessoas que já saíram ter ficado? Estranho, né, gente? A gente tem que começar a avaliar essas coisas, né? Bom, voltando aqui, e aí ela disse assim que parece que ser personagem lá dentro tá fazendo valer muito a pena, que faz isso ganhar reality show. Não sei o que ela quis dizer com isso. Será que outras pessoas também, em outros realities, fizeram personagens? E aí a Renata falou assim que ninguém consegue viver 24 horas dentro de um personagem. Meio contraditório de Renata, né, gente? Porque, assim, Renata é a atriz da Power Couple, Renata é a atriz da Record, né? Logo ela que segurou um personagem. Inclusive, a gente sabe que Renata, ela tem a grande família, teve a grande família dentro do Power Couple, e a galera aqui fora no Twitter, e eu vejo também pelos comentários nos meus vídeos, que chamam ela de VTube do Power Couple. É assim que denominaram a dona Renata. E o Matheus, aí ele acabou aí dando, né, falando tipo, você só fala bosta, né, Mariana? Chega, já tô cansado, já tô meio estressado. Você fica nessa paranoia aí de que eles são personagens, que eles estão aí fazendo cenas, sendo vitimista. Se você me trazer uma história plausível, porque nossos amigos todos saíram e eles só estão voltando da DR, aí sim eu vou entender o porquê que você acha disso. E aí a Mari falou assim que tá cansada de ser verdadeira lá dentro, que ela tá cansada do jogo. Assim, ela disse assim que ser verdadeira é difícil. Só que daí o Matheus falou pra ela bem assim, bom, quem disse que eles também não são verdadeiros? Porque assim, quem que vai julgar, gente, quem é pessoa verdadeira lá dentro? Porque assim, cada um tem seu verdadeiro dentro de você. O Mari e Matheus estão vivendo com a verdade deles de acordo com o que eles são aqui fora. Bruno e Débora, digamos assim, né, que são os rivais deles dentro do jogo, estão sendo verdadeiros, digamos assim, de acordo com o que eles são aqui fora. Então cada um tá com a sua verdade, né? Então quem cabe eles a julgar o que é verdade ou não? Fica meio contraditório, né, esse negócio. Ai, porque eu sou verdadeiro, você não é. Ai, porque eu sou bom e você é ruim. Ai, gente, parece briguinha de quinta série que dá até preguiça, né? Aí depois, em outra conversa, só entre Mari e Renata, a Mari falou assim, até falou de Jorge, falando assim que no dia da prova dos casais, que a Jorge estava preocupada em ir pra DR, né, que ela estava comendo saldo, caso o casal Fênix ganhasse a prova, ela que deu a dica pra Georgia contar quantos minutos o casal Fênix ia fazer para eles tentarem superar o casal Fênix. E aí, depois disso, da prova, a Georgia mudou com ela, que não falava com ela, não olhava na cara dela e muito menos dava bom dia. E ela disse assim que não entende o porquê que Georgia virou essa chavinha bruscamente, gente. Vocês contam ou eu conto o porquê, né? Porque a gente sabe que Jorge é muito jogadora. E Jorge é tão jogadora, gente, tão jogadora, que hoje no quarto já estava conversando quem? Débora, Jorge e Li Martins. E também um pouquinho da Dani, mas a Dani acabou vazando. E aí o que aconteceu? A Georgia falou que ficou surpresa com o voto de Dani, porque ela não imaginava que a Dani ia votar em Renata. E aí ela disse assim que não sabia o que fazer caso empatasse. Vamos lembrar que antes da votação a Débora foi conversar com a Georgia e a Georgia falou assim que desempataria em Li Martins, mandando o Li Martins pra DR. E aí a Débora falou assim, nossa, que triste, né? 3 amigos indo pra DR. Bom, a Georgia mudou o discurso na hora lá, acabou mandando a Renata pra DR? Acabou, né? Mas o que a Georgia fez antes disso? Ela tinha dito, né, gente?
E aí, a partir do momento que você diz está gravado e o público já comprou esse discurso, meu amor, não adianta como você voltar atrás. Ou seja, a Georgia fica saindo com uma pessoa incoerente, a pessoa falsa, porque assim, antes da votação você fala, olha, eu vou salvar a Dani, a Renata eu gosto muito, aí chega na hora, não manda a JP Martins, como ela disse que ia ser mandado, né? E aí Renata vai acabando indo pra DR. Tipo, pra mim tanto faz quem iria pra DR, mas assim, não fica incoerente, gente? E aí nessa conversa, vamos lembrar também que quando a Débora bateu na tecla falando sobre isso, e aí a Jorge falou bem assim: "Ai, mas é porque assim a galera que te prioriza não me prioriza, e eu não faço parte desse trio". E aí corta pra hoje quem que estava conversando com ela lá no quarto? JP e Débora, JP, Martins e Débora, gente. E aí, quem prioriza quem, Jorge? Qual é a sua incoerência? E aí eu tinha dito até num dos vídeos, que mundo que Jorge vive, gente? Que mundo que Jorge vive que ela tava com esse discurso que Renato e Leandro priorizavam ela antes. Hein, Jorge? Comenta aí, gente. Comenta aí que eu quero saber. Não fica... Ai, Jorge, olha, você tem umas horas, Fê, que não dá pra te defender. Bom, o que vocês acharam aí do Matheus aí falando pra Dona Mari, ó, traz uma coisa plausível aí pra dizer o porquê que nossos amigos saíram e eles não saíram, o casal Fênix. E o que vocês acharam aí de Renata, como foi aí a votação, vocês esperavam que Nina saísse, esperasse que ficasse ali entre Nina e Fênix? Quer dizer, ficou bem longe, né, o distanciamento de votos, mas assim, foram os dois menos votados, né, gente? E a gente sabe que quando é o menos votado, é um pezinho pra sair daí do Power Couple, né? Bom, se vocês gostaram do vídeo, se aconteceu alguma coisa, vamos acompanhar a festinha, coisa que Dani não participa. Se eu falei errado aqui, me perdoa, né, gente? Bom, eu levei o vídeo inteiro tirando, né, sarro disso, porque assim, eu tenho que levar na esportiva, né, gente? Porque quando a gente vem, mete a cara aqui, a gente sabe, está preparado para as críticas, né? Mas a gente absorve e abstrai ao mesmo tempo, tá bom? Então deixa um like que eu sei que vocês gostaram do vídeo, vai nas nossas redes sociais também, deixa like, faz aquelas coisinhas de costume, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!